Você estará ouvindo a partir de agora uma mensagem de Deus que irá alimentar a sua alma. Deus estará falando ao seu coração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, estaremos lendo no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, estaremos lendo o versículo 27. Os irmãos encontraram? Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 27. Louvado seja o santo nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus, meu Senhor, nós agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, chegou o momento de nós ouvirmos a mensagem da Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha preparar os nossos corações para entendermos e compreendermos o que o Senhor tem para tratar conosco. Senhor Deus, eis-me aqui, faça segundo o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja os irmãos, fiquem à vontade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós lemos também um texto que se encontra em Mateus capítulo 8, o versículo 27. E nesse texto tem uma certa admiração. Mas nós vamos puxar aqui desse capítulo e nós vamos ver que para chegar nesse versículo que nós acabamos de ler, do versículo 27 do capítulo 8, nós vamos ver uma série de milagres, série de acontecimentos, a qual era revelado aos discípulos, aos seguidores de Jesus, porque eles estavam vendo muitas coisas que aconteciam. E do versículo 1 ao versículo 4 de Mateus capítulo 8, nós vamos ver um leproso sendo curado, sendo purificado. E na sequência, nós vamos ver o servo do centurião, que também foi curado. E em seguida nós vamos ver a sogra de Pedro, que estava enferma e também foi curada. Nós vemos os seguidores de Jesus presenciando milagres, curas, manifestação do poder de Deus. Pessoas que estavam leprosas eram curadas, pessoas que estavam enfermas eram curadas, pessoas que eram endemoniadas, possessas por demônios, espíritos malignos, também eram libertas. E o nome do Senhor estava sendo glorificado e aumentando a quantidade de seguidores que o seguiam, que o observavam, que aprendiam com Jesus. Mas veja bem, chegou no momento
em qual o Senhor indo para as margens de Gadara, e o Senhor em uma embarcação, e nessa embarcação havia os seus seguidores, os seus discípulos, e muitos outros barquinhos que acompanhavam, que seguiam ao Senhor Jesus. E vejamos que nessa ocasião desta viagem, o Senhor Jesus, ele adormeceu. E diz a palavra de Deus que o Senhor, estando na polpa, ou seja, na parte traseira da embarcação, em um travesseiro, adormecido, descansando, diz que neste mar se levantou uma grande tempestade. Particularmente, eu costumo dizer para as pessoas que eu respeito muito o mar. Eu acho o mar muito assombrador, muito temeroso, pela grandeza do mar, né? Nós costumamos dizer que o mar não tem cabelo, né? Ou seja, não tem como segurar. E até admiro que muitas pessoas que trabalham embarcadas, podemos dar esse exemplo, e já tive a oportunidade em assistir alguns vídeos do mar violento, de uma grande tempestade que vai de encontro às plataformas. E eu falo, meu Deus, eu acho que não dá para mim não, sabe? Porque... E até a pessoa, para embarcar, para ficar offshore, ela precisa passar por alguns cursos, ter alguns conhecimentos e se adaptar a algumas situações. Então, vendo esses vídeos, eu tenho medo do mar, pela sua braveza, pela sua força e pela sua grandeza. Uma opinião minha, os irmãos, cada um tem a sua opinião, mas eu estou expondo o que sinto e o que vejo. Mas veja bem que nesta embarcação a qual tinha os discípulos de Jesus, e Jesus estava no barco, porque os discípulos seguiram ao Senhor, e sendo tarde, aconteceu uma grande tempestade. E diz a palavra de Deus que a tempestade era de tamanha força que as ondas cobriam a embarcação. A tempestade de tamanha força que a embarcação estava cheia de água. E os discípulos, temerosos, sem saber o que fazer. Mas agora nós podemos entrar nessa embarcação? Agora imagina a situação daqueles homens. A tempestade, o vento, o mar super agitados. E Jesus estava dormindo. Imagina o Senhor dormindo, bem tranquilo. Mas os demais que ali estavam preocupados, porque a embarcação estava a ponto de ir a pique. O barquinho estava a ponto de afundar com os seus seguidores, com os seus discípulos e com o próprio Senhor. Imagino que nós iremos perecer, nós iremos morrer, Jesus também irá morrer, todos nós iremos se afogar nesse mar. Imagino que eles estavam pensando assim. E por algum momento, eles, sem ter o que fazer, sem recurso, não já estavam mais aguentando aquela angústia, aquela aflição, vendo que a morte estava muito próxima, chamaram o Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Eles chamaram o Mestre. Senhor, iremos perecer, Senhor. Senhor, iremos afundar. Senhor, o barco está indo a pique. O mar está bravio. As ondas estão vindo de encontro, o vento, a tempestade. Estão vindo de encontro à nossa embarcação. Senhor, o que nós iremos fazer? Salva-nos, que pereceremos. Eles demoraram,
para chamar Jesus, mas eles buscaram ao recurso divino, porque eles já tinham visto muitos milagres, muitas maravilhas, tinham visto o poder de Deus se manifestando na terra. Os demônios eram expulsos, as doenças saíam, pessoas eram curadas, mas não tinham conhecimento da grandeza e do poder de Deus sobre a natureza. Nós exaltamos o mar, falamos a respeito da sua profundidade, falamos a respeito da sua força, da sua grandeza, do seu assombro, mas nós entendemos que Jesus é maior. Louvado seja o santo nome do Senhor. O poder do Senhor é maior que o poder do mar. E o Senhor ordenou para que o mar se calasse. O Senhor ordenou para que o vento cessasse. E houve bonança naquela embarcação. Pessoas que estavam vivendo momentos terríveis. Pessoas que estavam vivendo momentos de tristeza, de desespero. Pessoas que estavam literalmente desesperadas. Sem recursos, sem saber o que fazer, sem apoio, sem auxílio, cessando todos os seus recursos, e se prostraram aos pés do Senhor, buscando ao Senhor e colocando no Senhor a sua âncora, ou seja, colocando no Senhor a sua fé e esperança. E diz a história que houve uma grande bonança, mas Jesus, quando acordou daquele sono, e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus fez uma pergunta: por que temeis, homens de pequena fé? Ou seja, eu estou no barco, eu estou aqui, eu estou convosco. Eu sou maior que o mar, sou maior que o vento, maior que a tempestade. Eu digo para o vento: acalma, e o vento acalma. Digo para o mar: se aquieta, e ele me obedece. Por que estão temendo, homens de pequena fé? Somente creia no meu poder. É somente crer que eu posso fazer o impossível. É somente ter certeza que as coisas vão mudar. É somente ter certeza que o mar não vai te afogar, não vai te destruir, porque eu sou todo poderoso. A mim foi-me dado todo o poder, quanto na terra, quanto no mar, e tudo no que eles há. Louvado seja o santo nome do Senhor. E essa pergunta serve para nós, seguidores de Cristo: por que temeis, homem de pequena fé? A verdade é que quando o mar se levanta, quando a tempestade, quando o vento vem de encontro ao nosso barquinho, muitas das vezes nós olhamos para o problema, olhamos para a tempestade, vemos a grandeza da tempestade, a força do vento que vem ao nosso encontro. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para baixo, mas nós esquecemos de olhar para o alto, que é da onde vem o nosso socorro. Quantas das vezes nós, seres humanos, sujeitos ao erro, sujeito à falha, quantas das vezes nós olhamos para os obstáculos, olhamos para os desafios, para as oposições, e ficamos com medo, semelhante a esses homens. Mas nós nunca podemos esquecer que Jesus está no nosso barco, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Ele tem nos contemplado, tem nos visto, sabe a nossa capacidade, conhece a nossa fraqueza, a nossa dor, a nossa lágrima, o nosso choro.
conhece o nosso coração, esquadrinha, sonda. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos pular do barco desesperados, achando que não há solução. É o que acontece muitas das vezes, pulamos do barco e com as nossas próprias forças achamos que nós podemos achar ou encontrar um abrigo seguro. Mas o conselho é: tenha fé, permaneça nesta embarcação, por mais que as dificuldades venham ao seu encontro. Permaneça firme com Jesus. Não se preocupe, vou falar com o mestre de novo, vou falar mais uma vez, não, vou incomodar o mestre. Não, Jesus está pronto para nos atender. Por mais que o silêncio do mestre, quando nós falamos em dormir, nós falamos em silêncio, apesar que tem algumas pessoas que falam dormindo, né? Eu conheço pessoas assim, que falam dormindo. Está dormindo, mas muito bem, daqui a pouco fala algumas coisas assim. Não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que falam dormindo. E falam alguma coisa e depois e perguntam o quê? Que é? A pessoa dorme de novo, né? Você fica assim meio que desorientado. Mas quando nós falamos em dormir, nós lembramos de silêncio. Agora imagina Jesus dormindo. O silêncio do mestre incomodava, porque a tempestade, o vento, o mar bravio, a embarcação quase perecendo, indo a pique, e o silêncio do mestre. E quantas vezes nós queremos ouvir Deus falar e Deus se cala? Senhor, fala comigo, Senhor! Senhor, estou perecendo, não está vendo? E o silêncio de Deus nos incomoda. Senhor, fala comigo, Senhor, eu vou perecer. E o silêncio do mestre incomoda a gente, porque nós desejamos ouvir a voz de Deus, mas não é o tempo de Deus falar. Tem o tempo certo. O Senhor está testando, provando a nossa fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e prova de fato de coisas que não são vistas. Então, se nós temos fé, nós precisamos esperar com paciência no Senhor. No silêncio, Senhor, tu não fala comigo, Senhor. E o Senhor só contemplando a nossa atitude. Se nós vamos murmurar, se nós vamos fraquejar. E quantas das vezes nós até falamos com o vaso: ora por mim. Estamos querendo ouvir a voz de Deus. Ora por mim. Mas o Senhor não está no tempo de Deus falar contigo. Não está no tempo de Deus falar comigo. O tempo é de esperar, firme no barco. Não podemos pular, não podemos deixar, não podemos abandonar ao Senhor, mas permanecer com Jesus e aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor pergunta: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Depois de o mar ter acalmado, o vento, a tempestade passou, porque o vento ele passa e a tempestade também. O momento que o vento e a tempestade estão passando não é fácil. Já foi falado hoje que o vento ele derruba a casa, leva a telha, a árvore. A tempestade, mas ela passa. Fala de tempo, falamos de silêncio, falamos de tempo. O tempo certo de Deus agir. E nesse tempo nós precisamos esperar com paciência. Como que nós devemos esperar? Com paciência no Senhor. E quando então passou esse período, agora nós vamos ver a experiência dessas pessoas. Qual foi a experiência? Qual foi o aprendizado deste momento? Qual foi o aprendizado desta travessia de uma margem
a outra. O que eles aprenderam? Qual é a lição? E diz assim no versículo 27: e aqueles homens se maravilharam, dizendo, olha o que eles descobriram. Eles não sabiam. Passaram pelo vento, pela tempestade, pelo mar bravio, para descobrir que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus assim. Louvado seja Deus. Sim. Fé. Use a sua fé. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vou te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos, nós estaremos orando em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus, meu Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, que tem todo o domínio em suas mãos, ó Senhor da glória, em nome de Jesus, meu Senhor, nós estamos clamando ao Senhor, clamando pelo teu auxílio, clamando a Deus pela tua providência, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, assim como os teus discípulos, ó Deus, te chamaram, Senhor, dizendo, Senhor, o mar está bravio, há uma grande tempestade, Senhor, o mar, Senhor, está inundando a embarcação, Senhor, o momento, Senhor, está de lamentação, de tristeza e de desespero,
desespero, meu Senhor, nós clamamos, Senhor Deus, e colocamos, meu Pai, a nossa situação, a nossa vida, a nossa família, Senhor, em tuas mãos. Senhor da glória, atenda, Senhor, o nosso clamor. Senhor, acalma, meu Senhor, o mar, Senhor, acalma, ó Deus, a tempestade, Senhor, e nos dá vitória em nome de Jesus Cristo. Sheplequente copia calabandarabandácia, labante ocolabande subia nagasai. Senhor da glória, aumente a nossa fé, meu Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a usar a nossa fé, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dá força, Senhor, ao que está fraco. Anima, meu Senhor, ao que está desanimado. Senhor da glória, capacita, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Quebra as cadeias, correntes, as algemas, ó Pai. Ola bandarabandácia, lá plaçaba entre os calabanto, entre o calabandarai. Senhor da glória, Tu és o Todo-Poderoso. Senhor, todo domínio, todo poder na terra, no céu e no mar, Senhor, estão, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai querido. E nós cremos, meu Senhor, na vitória. Nós cremos em Ti, meu Senhor. Nós cremos, meu Senhor. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Atenda, meu Senhor, o clamor da Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.